Então vamos para a matéria, a parte de gramática da unidade 15, tá? Então eu pedi para que vocês copiassem no caderno a matéria sobre Simple Present e Present Continuous, ok? Então, o que a gente tem que saber aqui? Qual a diferença de um e de outro? A gente sabe que todos os dois estão falando de tempo presente. A gente já viu o Simple Present separado e depois nós vimos o Present Continuous, né? E agora, o que eu preciso saber para poder saber se eu vou usar o Simple Present ou o Present Continuous? Já que todos os dois estão falando de tempo presente, tá? Então, o que vai te dizer qual dos dois tempos você vai usar é o sentido que a frase está te dando, ok? Se a frase estiver dando a ideia de hábito ou rotina, eu vou usar o Simple Present, tá? Agora, se a frase estiver dando a ideia de que aquela ação está acontecendo naquele momento, eu vou usar o Present Continuous, ok? Então, presta atenção à ideia que a frase está te passando, tá? Então, eu dei dois exemplos aqui, ó, para o Simple Present e para o Present Continuous. Então, olha só. I study English twice a week. Então, eu falei, eu estudo inglês 2 vezes por semana. Então, eu estou falando de um hábito ou de uma rotina. Então, o meu verbo aqui ficou no presente, tá? Que também, ó, the boy plays soccer every weekend. Então, eu falei, o menino joga futebol todo final de semana. Então, também estou falando de um hábito, né? Então, por isso que aqui eu também usei o Simple Present, tá? Aí, entra aquela regrinha que eu falei para vocês, que vocês já sabem quando nós vimos o Simple Present. Se o sujeito for I, you, we, they ou tiver no plural, o verbo vai ficar na forma normal. Se for he, she, it ou no singular, né, referindo a ele ou ela, eu posso acrescentar s, es ou ies no verbo. No caso aqui do plays, eu acrescentei s porque the boy é ele, tá? Então, quando for usar o verbo no Simple Present, lembra daquelas regras lá que a gente aprendeu quando a gente viu o Simple Present, tá bom? Então, aqui eu usei porque eu estou falando de hábito ou rotina, tá? Agora, olha aqui embaixo. I am studying English now. Eu estou estudando inglês agora. Ou seja, eu estou falando de uma ação que está acontecendo neste momento. Por isso que aqui eu usei o Present Continuous. Olha a formação do Present Continuous. Verbo to be, verbo principal, acrescido de ing, tá? Olha a outra aqui. The boy is playing soccer at this moment. O menino está jogando futebol neste momento. Então, também estou falando de uma ação que está acontecendo agora. Então, olha aqui. Verbo to be, verbo principal e ing, tá? Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Qual a ideia que está passando? Hábito, rotina, né? Algo que costuma acontecer, vou ter que colocar o verbo no Simple Present. Agora, se eu estou falando que a ação está acontecendo no momento, eu tenho que usar o Present Continuous. E aí, quando eu pedi para vocês copiarem a matéria, eu coloquei para vocês os advérbios que vão ser usados com Simple Present e os advérbios que vão ser usados com Present Continuous. Ou seja, quando aparecer alguns desses advérbios, você já sabe qual é o tempo que tem que usar, tá? Então, por exemplo, com o Simple Present, a gente tem every, ó, coloquei aqui, tá? Nowadays, today, seldom, times are, always, usually. Isso aqui a gente viu quando a gente viu o advérbio de frequência, né? Often, once are, ó, twice are, sometimes, rarely, never, and hardly ever. Então, quando aparecer esses advérbios aqui, você já sabe que a frase tem que ficar no Simple Present, tá? Agora, no Present Continuous pode aparecer now, igual aqui, ó, apareceu, right now, at this moment, look, listen,
at the moment, at present ou at the present time. Então, esses advérbios aqui vão indicar para você que a ação está acontecendo no momento, então você vai usar o present continuous, tá? Então, duas coisas para diferenciar. Primeiro, que tipo de situação que é. Se é hábito ou está acontecendo no momento, tá? Agora, se já aparecer advérbio na frase, presta atenção se aquele advérbio vai ser usado com o simple present ou vai ser usado com o present continuous. Então, vocês conhecerem esses advérbios aqui já vai ajudar muito a você a diferenciar um do outro, tá? Então, se apareceu algum advérbio de frequência, né, aquele que nós vimos e esse que eu coloquei aqui para vocês já sabem que vai usar o simple present. Agora, se apareceu algum dos advérbios, né, que indica que a situação está acontecendo agora, você já sabe que tem que usar o present continuous, tá? Agora, não apareceu advérbio nenhum, aí é que você tem que entender a frase. Se está dando ideia de hábito, rotina ou ação que está acontecendo no momento. Tá bom, meus amores? Então, agora, a gente estudou cada um deles separadamente, tá? Agora, nós vamos juntar para que vocês entendam, para que vocês consigam diferenciar quando é que vocês vão usar o simple present, quando é que vocês vão usar o present continuous, tá? Então, o que vocês têm que entender é exatamente isso. O que está querendo dizer, né? Qual a ideia que quer passar e também se aparecer algum advérbio na frase, vai te ajudar a diferenciar, ok? Então, meus amores, se vocês tiverem ainda qualquer dúvida, depois é só perguntar, que eu já volto agora para a gente falar sobre os exercícios, ok? Bye, bye!